Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição e a última da semana, do último dia útil da semana, sexta-feira, aqui no nosso Jornal da Manhã, no nosso canal. Antes de irmos às notícias, vamos espreitar a previsão do estado do tempo para esta sexta-feira. Quanto à previsão do estado do tempo na zona norte do país, Lixinga espera uma máxima de 21, uma mínima de 25, Pemba máxima de 31, uma mínima de 22, Nampula máxima de 31 e uma mínima de 22. Vamos para outra região. Na zona centro do país, espera-se para a cidade de Tete uma máxima de 32 e uma mínima de 20. Para a cidade de Quilomana, espera-se uma mínima de 24, uma máxima de 32. Para Chimoio, espera-se uma máxima de 24, uma mínima de 15. E para a cidade da Beira, espera-se uma mínima de 24 e uma máxima de 28. Vamos para outra região. Para Xaixai, temos uma máxima de 27, uma mínima de 20. Para a cidade de Inhambane, espera-se uma mínima de 23 e uma máxima de 29. Para a cidade de Maputo, espera-se uma máxima de 30 e uma mínima de 21. Esta foi a nossa previsão de tempo. Agora vamos às notícias. O reino de Eswatini já abriu as suas comportas para incrementar o volume de água na barragem dos Pequenos Libombos através do rio Umbeluze. A primeira onda das águas disponibilizadas pelo governo de Eswatini para aumentar o caudal da barragem dos Pequenos Libombos deverá atravessar a fronteira dentro de 3 dias, contando desde esta quinta-feira. A boa nova foi anunciada pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, que fez saber que diariamente serão disponibilizados 7 metros cúbicos por segundo do total dos 18 milhões de metros cúbicos, conseguido nos acordos alcançados com o reino de Eswatini. Estamos a falar de uma média de 4 milhões de metros cúbicos ano. Temos estado a receber desde praticamente dia 1 de abril e este escoamento previa-se que pudesse durar até o dia 31 de dezembro. Agora, com este acordo e a operacionalização deste acordo, o reinado de Eswatini irá disponibilizar 18 milhões de metros cúbicos. Nós já nos daríamos por satisfeitos se conseguíssemos um adicional de 17 milhões de metros cúbicos. Mas, tendo em conta esta preocupação expressa pelo Sua Excelência Engenheiro Filipe Jacinto Nhusse, e dentro daquilo que é disponibilidade da água existente a montante, houve, portanto, esta abertura para os 18 milhões de metros cúbicos e que serão, portanto, fornecidos em 30 dias. E hoje mesmo, os nossos colegas que se encontram no Eswatini puderam presenciar a abertura do descarregador de fundo, em que diariamente esse descarregador irá fornecer ao nosso país 7 metros cúbicos por segundo. Portanto, durante 30 dias teremos 7 metros cúbicos por segundo, que irá totalizar os tais 18 milhões de metros cúbicos que nós precisávamos para aliviar a situação de abastecimento de água no grande Maputo. Medidas compulsivas contra o esbanjamento de água serão tomadas, segundo avançou João Machatin. Esta situação que cria, de facto, muita vontade de esbanjar essa água, poderemos, por que não, limitar a disponibilização desta água, fazendo com que os consumidores, naquele período que a água está disponível, possam fazer as suas reservas e, com base nessas reservas, possam racionalizar o seu consumo. Não gostaríamos de chegar a esse nível, mas se notarmos que a mudança do comportamento não se está a verificar, teremos que tomar medidas a montante, que é regular a válvula que liberta a água para o consumo.
Outro desafio tinha a ver com a redução de desperdício causado pelas ligações clandestinas e infraestruturas obsoletas. As nossas perdas até hoje constituem algum problema para o setor. Estamos a falar da ordem dos 30% a 35% de perdas, somando as comerciais e as físicas, sendo que nestes investimentos que fazemos de provisão de água, também acoplamos a componente da substituição da rede. Portanto, o nosso objetivo é, nos próximos tempos, podermos baixar o nível de perdas para ordens dos 10% a 15%, quer sejam perdas físicas e perdas comerciais. E se isto acontecer, poderemos estar dentro daquilo que é o aceitável a nível internacional. Como forma de reduzir a dependência das águas da chuva para a retenção de água para o consumo e outras atividades econômicas e domésticas, está em curso a construção da estação compacta e de tratamento de água, que deverá ser concluída até julho do ano em curso. A Suíça promete continuar a apoiar o desenvolvimento do sistema de abastecimento de água no país. O anúncio foi feito esta quinta-feira em Maputo pela Presidente da Assembleia da República da Confederação Suíça durante um encontro com o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Osvaldo Bossatin, reuniu-se esta quinta-feira com um grupo dos membros do Parlamento da Suíça e para o aprofundamento da cooperação entre os dois países ao nível do setor de água e saneamento. Na ocasião, a Presidente do Parlamento da Suíça disse que o seu país está disponível para continuar a apoiar no desenvolvimento dos sistemas de água e de saneamento no país. E durante a nossa visita vamos insistir em particular em duas áreas complementares, que é a área da água, do acesso à água potável e de serviços de saúde, e a outra área, tanto, que é o acesso à saúde e os serviços complementares ligados à saúde. Mais adiante, Marina Corobier disse estar satisfeita com o fato de o governo moçambicano estar a envolver o setor privado ao nível do setor de águas, uma vez que permite maior transparência na gestão financeira e sustentabilidade dos sistemas. Apoiamos o fato de o governo ter permitido a integração do setor privado neste programa. Et ce qui va garantir la durabilité des mesures qui vont être prises. O que pode garantir ainda mais e reforçar a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água que vão ser criados ou que já existem. A ideia da Presidente do Parlamento Suíço foi também defendida pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Então, o que é que foi feito até o momento? Para já, esta notícia que foi vinculada antes de ontem, que saiu da 12ª sessão do Conselho de Ministros, em como irá ser criado um gabinete de reconstrução, e este gabinete, a primeira tarefa que tem é fazer o levantamento das perdas e danos causados por este ciclone, e este trabalho terá que ser feito com base numa metodologia desenvolvida pelo Sistema das Nações Unidas, e tudo leva a crer que nas próximas 2 a 3 semanas poderemos ter, portanto, este trabalho concluído. 2, 3, 4 semanas ter este trabalho concluído. Com base neste trabalho, este mesmo gabinete está encarregue de promover a tal conferência internacional de doadores, que irá decorrer na cidade da Beira, com o envolvimento de todos os dirigentes que dirigem os locais que ficaram afetados. O apoio da Suíça será feito através do projeto ProSanar, no valor de 25 milhões de dólares norte-americanos. A ocasião serviu também para Osvaldo Bossatin e pôr a par aos membros do Parlamento Suíço os passos que estão a ser dados pelo governo para a reposição de infraestruturas destruídas e pelo ciclone Idai. As relações entre Moçambique e Suíça duram há cerca de 40 anos. A falta de aplicação da lei sobre a conservação da fauna bravia está a dificultar o combate e a caça furtiva em Moçambique. A constatação faz parte de um resultado de estudo sobre fauna bravia no Parque de Gorongosa e Reserva Nacional do Niassa, divulgado esta quinta-feira em Moçambique. A Administração Nacional de Áreas de Conservação
em parceria com o USAID, apresentaram esta quinta-feira em Maputo os resultados de um estudo sobre os crimes contra a fauna bravia no Parque Nacional de Gorongosa e Reserva Nacional do Niassa. O estudo foi realizado por um consultor independente financiado pela USAID com o objetivo de esclarecer o porquê do recrudescimento de casos de caça furtiva no país, apesar de haver muitas detenções de pessoas envolvidas. E o resultado do estudo refere que esta situação fica a dever-se à falta de aplicação da lei e sobre a conservação da fauna bravia, motivada por não domínio da mesma e por parte das autoridades de administração da Justiça Nacional. Esta realidade foi reconhecida pelo PCA da Administração Nacional das Áreas de Conservação, Mateus Mutemba. Os fiscais confrontam-se diariamente com grandes incursões. Continuam a crescer redes criminosas de diversos pontos do país e fora. Há registros de casos com criminosos reincidentes. Há poucas vezes os nossos órgãos judiciais conseguem encontrar, julgar e condenar os mandantes dos crimes, mesmo quando nos relatórios de investigação e autos de notícia são apresentados os dados em apreço. No entanto, a diretora da USAID de Moçambique diz que o sucesso da luta contra a caça furtiva passa pela maior coordenação entre as autoridades da justiça e comunidades e administração de todos os parques. O sucesso dessa luta, no entanto, depende da coordenação entre todas as partes interessadas. Todos vocês estão posicionados de maneira única para reverter a maré de crimes contra a vida selvagem, criando novas parcerias e mais fortes entre as áreas de conservação e o sistema de justiça. Refere-se que, ao nível mundial, a caça furtiva tem provocado prejuízos na ordem de 25 bilhões de dólares norte-americanos por ano. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas, Eduardo Constantino, considera que a liberdade de imprensa em Moçambique está num bom caminho, apesar das violações dos direitos dos jornalistas e da ética deontológica. Se nós formos a perguntar por que Moçambique está com um desenvolvimento relativamente lento, a explicação, a resposta que eu daria é corrupção e nepotismo. Porque coloca pessoas incertas em lugares certos. O nosso nepotismo está atingindo níveis extremamente perigosos. Hoje as coisas estão tão facilitadas para fazer um bom jornalismo, porque não precisa, por exemplo, ir vasculhar os entulhos do arquivo para saber quando o presidente Wilson nasceu. É um clique. E o nome dele vai aparecer lá, tudo onde que nasceu, o que ele foi, como que ele estudou, está tudo lá. Mas mesmo assim, produz esse texto muito pobre. Quanto ao debate em torno da carteira profissional para os jornalistas moçambicanos, Mavi diz que este vai ajudar se este for adquirido de forma rigorosa. Eu acredito que também essa carteira profissional poderá ser obtida por quem não tem nada do conhecimento de jornalismo. Esse é que será o problema, porque as carteiras profissionais só poderão ser solução se nós passarmos a emitir documentos de forma rigorosa. Agora, quando damos passaportes aos nigerianos, damos dinheiro a não são os portugueses, em troca de dinheiro, então não sabemos o que queremos. Então eu penso que a carteira seria uma forma de dizer, você é jornalista, do mesmo médico tem que ter um diploma que diz que ele já fez o curso de medicina, senão está a matar pessoas. Mas o que nós estamos a fazer no jornalismo é demitir qualquer um, é jornalista. Acordou, entendeu que não tem emprego, o primo chama no jornal, por exemplo, há uma televisão aqui, não quer dizer qual é, só está cheio de família. O jornalista Gustavo Mavi diz que todos os jornalistas devem cultivar-se psicologicamente na base de leitura, como forma de se educar e formar para se chegar a um melhor conhecimento. Pedimos desculpas de matéria, conta que Mavi que a falta de ação e fanatismo. Agora sim, para acompanhar, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas, Eduardo Constantino, considera que a liberdade de imprensa em Moçambique está num bom caminho, apesar das violações dos direitos dos jornalistas e ética deontológica.
E sob o lema Jornalista Solidário com as vítimas do ciclone Idai, no centro do país, celebra-se esta quinta-feira, 11 de abril, o Dia do Jornalista Moçambicano. Para assinalar a data, o Sindicato Nacional de Jornalistas organizou um debate sobre a atual situação da classe no país. Na ocasião, o presidente do Sindicato Nacional de Jornalistas, Eduardo Constantino, disse que, apesar das constantes violações dos direitos dos jornalistas e do Código de Ética, a liberdade de imprensa em Moçambique está no bom caminho. A avaliação que eu faço, apesar destes problemas que me referi, de incumprimento do Código de Ética e de Conduta, apesar de um e o outro violar, portanto, estes princípios, de uma maneira geral, considero que a liberdade de imprensa e de expressão no país está num bom caminho. Está num bom caminho porque nós realizamos a nossa atividade. Eduardo Constantino aproveitou a ocasião para deixar o seguinte apelo. E apelar também para que ponham em liberdade o Ahmad Abubakar, que aguarde em liberdade o julgamento daquilo de que é acusado. Ele foi detido em pleno exercício da sua atividade profissional e por isso nós pedimos que o ponham em liberdade. Já o fizemos em ocasiões anteriores, já o fizemos através da Federação Africana de Jornalistas, já o fizemos através da Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa. Estes pedidos já o fizemos e voltamos a fazer hoje. Os baixos salários, a falta de condições dignas de trabalho por parte da maioria dos jornalistas moçambicanos e são apontados pelo Eduardo Constantino como as maiores preocupações do CNJ neste momento. Funcionários da Secretaria da Assembleia da República doaram esta quarta-feira produtos de primeira necessidade às vítimas do ciclone tropical Idai na zona centro do país. Sacos de farinha de milho, de roupas e de sapatos são resultado da angariação de produtos por funcionários da Secretaria da Assembleia da República destinado às vítimas do ciclone Idai na região central do país. O donativo foi entregue por Armando Correia, secretário-geral da Assembleia da República, que na ocasião referiu que o gesto de solidariedade visa trazer o mínimo de alento às famílias afetadas pela intempérie. Da Assembleia da República, digamos, do Secretariado da Assembleia da República, generosamente desencadearam uma campanha de angariação de donativos não perecíveis constituídos por 45 kits de roupa, calçado e outros. Sr. Presidente, estendo um destaque especial para todas as mulheres do Secretariado-Geral da Assembleia da República, sem distinção de cor partidária, que, comovidos com a situação, doaram o seu dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, e desencadearam uma campanha interna de angariação de fundos para a aquisição de 139 saquinhos de 10 kg de farinha de milho. Para onde tem doado o seu dia em apoio com os nossos concidadãos, cada uma das mulheres do Secretariado-Geral da Assembleia da República, sem distinção de cor partidária, tirou e disponibilizou no mínimo dentre 1 a 6 capulanas, totalizando 200, 2 mucumes cada uma e 32 lenços pela sensibilidade que têm como mães, que com a capulana e mucume poderão dar aconchego e calor às crianças cujas capulanas e bens foram retirados pela calamidade. Por sua vez, Casimiro de Abreu, diretor adjunto do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, referiu que a última atualização de dados após o Idai indica que o número de mortos permanece nos 602. Neste momento encontram-se contabilizadas mais de 306 mil famílias que foram afetadas no âmbito do ciclone Guiné e temos o registro de 1.600 feridos contabilizados com 602 óbitos. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades acredita que a situação tende a melhorar, pois há registro de uma considerável redução de pessoas nos centros de acomodação, a cada vez mais crescente distribuição de talhões em zonas seguras e a atribuição de sementes agrícolas. Muito embora
as condições estejam a melhorar gradualmente e estamos numa fase de extinção de alguns centros de acomodação. De 176 passamos para 77 centros que estamos a gerir neste momento, com cerca de 14.133 famílias. Mas isso não significa que aqueles que saíram dos centros de acomodação tenham perdido o direito de serem assistidos, sabendo que eles estão a receber batalhões novos, parcelados e como perderam tudo o que tinham, agora estamos a distribuir as sementes agrícolas para eles repor aquilo que foram as perdas em termos de sementeiras. Apesar das melhorias, mais de 300.000 alunos continuam sem aulas devido à destruição das mais de 3.000 salas de aulas ao longo de todas as zonas afetadas. Vamos agora espreitar a taxa de câmbio para esta sexta-feira. O dólar à compra está a 63,60 e venda a 64,83. O euro à compra está a 71,65, venda a 70,4. O rand está à venda 4,64 e a compra está a 4,55. Com taxas de câmbio, vamos a um curto intervalo e voltamos já. Estamos de volta com mais atualidade informativa nacional e internacional no nosso Jornal da Manhã. O treinador de futebol português José Mourinho é o novo embaixador de uma operação de emergência de ajuda humanitária para a zona centro do país para os afetados do ciclone tropical Idai. Um homem de grandes vitórias que associa-se igualmente a grandes causas. Moçambique está no mapa do mundo pela catástrofe humanitária provocada pelo ciclone Idai. E desde as primeiras horas, várias iniciativas de apoio foram levadas a cabo a nível interno e internacional. Os portugueses sempre manifestaram-se disponíveis para ajudar Moçambique através de várias iniciativas. E desta vez é o homem bem conhecido no mundo de futebol a abraçar a causa da Cruz Vermelha de Portugal numa operação humanitária denominada em Bondeiro. Mourinho apela aos portugueses para que não cessem de apoiar a esta causa de Moçambique. Olá a todos. Eu sou uma pessoa de grandes causas. E esta causa da tragédia da Beira em Moçambique é uma enorme causa. Eu, como embaixador da operação em Bondeiro pela Cruz Vermelha Portuguesa e pelos médicos do mundo, gostaria de vos pedir que não parassem, dentro das nossas possibilidades, que não parássemos de ajudar. Não deve haver, não pode haver intervalos nestas missões de ajuda ao próximo. Podemos continuar a fazer as nossas doações via multibanco, entidade 20999, referência 999-999-999 e é exatamente esta mensagem que eu gostaria de passar. Na ajuda ao próximo não há tempos para intervalos, não há tempos para descanso. É todos como uma equipa em direção ao objetivo final. Vamos ser só uma equipa por Moçambique e pela Beira e vamos até ao fim. Um abraço. O ciclone Idai e as enxurradas semearam luto e deixaram um rastro de destruição nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia, na zona centro do país e para além de Malawi e Zimbábue. Em Moçambique são contabilizados 602 mortos. Depois de 30 anos no poder, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi destituído e detido pelas Forças Armadas, anunciou o ministro de Defesa daquele país na televisão pública. Anuncio enquanto ministro da Defesa
a queda do regime e a detenção no lugar seguro do seu líder. Disse esta quarta-feira o ministro da Defesa, Awad Mohamed Of, numa declaração da televisão pública sudanesa. O ministro da Defesa, que surgiu em uniforme militar, anunciou ainda a realização de eleições livres e justas após um período de transição de 2 anos, durante o qual o país será governado por um Conselho de Transição Militar. O estado de emergência foi decretado nos próximos 3 meses. Os militares também suspenderam a Constituição e fecharam as fronteiras e o espaço aéreo. O governo e a presidência foram dissolvidos e imposto um recolher obrigatório. A televisão do Sudão já tinha informado durante a madrugada que o exército iria fazer uma comunicação importante. O anúncio do ministro da Defesa surge na sequência de um movimento de contestação popular contra Omar al-Bashir, que chegou ao poder depois de um golpe de Estado há mais de 3 décadas. Depois de vários atritos, veio um acordo entre os líderes da União Europeia e o Brexit tem uma data marcada, que será o dia 31 de outubro. O Conselho Europeu aceitou o pedido de Theresa May para adiar a data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia. Depois de várias horas de discussão, Donald Tusk anunciou que havia finalmente consensos entre os 27 Estados-membros. Apesar do polaco não ter avançado com o dia exato para a saída do Reino Unido da União Europeia, várias fontes referiram que 31 de outubro era a nova data limite e o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmou essa informação. Depois de um longo debate em torno de um adiamento curto ou longo, acabou por surgir consenso em torno de uma data intermédia, mas com a possibilidade de fazer um ponto de situação em junho para avaliar os... Apesar do polaco não ter avançado com o dia exato para a saída do Reino Unido da União Europeia, várias fontes referiram que 31 de outubro era a nova data limite e o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, 23 de maio. Caso não o faça, arrisca ter de sair em junho, mesmo que ainda não tenha conseguido aprovar o acordo. Vamos agora espreitar uma matéria que dá conta sobre os dados de saúde na província da Zambésia. A redução de casos de doenças diarreicas foi avançado por Hidayat Kassim, diretor provincial de saúde na Zambésia, durante a realização da sessão ordinária do governo provincial. A redução está relacionada com o trabalho que tem sido desenvolvido pelo setor da saúde e como distribuição de frascos de certeza nos distritos. Neste momento temos em tratamento 5 pacientes, dos quais 3 são crianças. Daí que ações que nós estamos a levar a cabo para mitigar esse assunto de diarreias, mas antes queríamos fazer uma comparação das diarreias normais nas últimas 3 semanas ao nível da província. Há uma tendência de redução, quando nós comparamos a semana 10, semana 11, semana 12 deste ano. Por exemplo, na semana 10 notificamos 1.736 casos de diarreia e na semana 12, que foi a última semana do mês de março, notificamos 1.638 casos de diarreia. É uma tendência de redução que nos deixa ligeiramente confortável, apesar desses casos esporádicos que estão acontecendo na cidade de Quilimane. Nós estamos a fazer um trabalho de distribuição de certeza às famílias e comunidades de risco. Estamos também a envolver os APs, líderes religiosos, líderes comunitários, sociedade civil, para, em conjunto, controlarmos a situação de diarreias ao nível da nossa província e reforçamos essa sensibilização nos bairros da cidade de Quilimane, Luabo e Anamaré. E Kassim apelou na ocasião às famílias a observarem regras básicas de higiene de modo a evitar estas doenças e tratar a água corretamente e os alimentos antes de consumir. Queremos apelar aos pais para explicarmos às nossas crianças que é importante não beber água em casa alheia, em casa desconhecida. Temos a certeza que estamos a beber uma água tratada com certeza ou através da fervura. Explicamos às nossas crianças para não comermos laranja sem lavar.
aqueles alimentos que se comem crus principalmente, devemos antes lavar para não apanharmos diarreia. E esses doentes estão estáveis, estão a evoluir de forma satisfatória, não tem neste momento nenhum perigo. Felizmente não tivemos até agora nenhum óbito. E por seu turno, o governador da Zambésia, Abdul Razak, recomendou aos profissionais de saúde a prosseguir com as suas atividades de modo a sensibilizar as comunidades com vista ao bem-estar das mesmas. Sabemos que normalmente a época chuvosa é uma época em que nós temos mais casos, quer de malária, quer de doenças diarreicas, e este ano é um ano também diferente, que tivemos chuvas intensas em toda a província da Zambésia e enxurradas, ciclones. Há pessoas que perderam todos os seus haveres, estão em campos de acomodação, alguns já estão em locais de reassentamento. Então nós temos que aumentar a nossa vigilância. Temos também a vizinha província de Sofala, que já tem casos de cólera na cidade da Beira, no distrito de Buzi, não sei se no distrito de Yamatanda também já tem. E sabemos que há circulação de pessoas e bens de várias províncias, portanto este trabalho que estão a fazer também ao nível da fronteira entre Sofala e Zambésia em Chimoara, para controlar as pessoas que vêm para cá, os bens, os carros também é muito importante. Faz parte das medidas de vigilância e de controle e de prevenção. Nos últimos tempos, as doenças hídricas têm sido uma grande preocupação na região centro do país e sobretudo depois do ciclone Idai. Reino de Eswatini já abriu as suas comportas para incrementar o volume de água na barragem dos Pequenos Libombos através do rio Umbeluze. São no total 18 milhões de metros cúbicos disponibilizados por aquele país vizinho, quantidade suficiente para garantir o fornecimento normal de água na zona de Grande Maputo. A primeira onda das águas disponibilizadas pelo governo de Eswatini para aumentar o caudal da barragem dos Pequenos Libombos deverá atravessar a fronteira dentro de 3 dias, contando desde esta quinta-feira. A boa nova foi anunciada pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, que fez saber que diariamente serão disponibilizados 7 metros cúbicos por segundo do total dos 18 milhões de metros cúbicos, conseguido nos acordos alcançados com o Reino de Eswatini. Estamos a falar de uma média de 4 milhões de metros cúbicos ano, temos estado a receber desde praticamente dia 1 de abril, e este escoamento previa-se que pudesse durar até o dia 31 de dezembro. Agora, com este acordo e a operacionalização deste acordo, o reinado de Eswatini irá disponibilizar 18 milhões de metros cúbicos. Nós já nos daríamos por satisfeitos se conseguíssemos um adicional de 17 milhões de metros cúbicos. Mas, tendo em conta esta preocupação expressa pelo Sua Excelência Engenheiro Filipe Jacinto Nhusse, e dentro daquilo que é disponibilidade da água existente a montante, houve, portanto, esta abertura para os 18 milhões de metros cúbicos e serão, portanto, fornecidos em 30 dias. E hoje mesmo, os nossos colegas que se encontram no Eswatini puderam presenciar a abertura do descarregador de fundo, em que diariamente esse descarregador irá fornecer ao nosso país 7 metros cúbicos por segundo. Portanto, durante 30 dias teremos 7 metros cúbicos por segundo, que irá totalizar os tais 18 milhões de metros cúbicos que nós precisávamos para aliviar a situação de abastecimento de água no Grande Maputo.
Medidas compulsivas contra o esbanjamento de água serão tomadas, segundo avançou João Machatini. Esta situação que cria, de facto, muita vontade de esbanjar essa água, poderemos, por que não, limitar a disponibilização desta água, fazendo com que os consumidores, naquele período que a água está disponível, possam fazer as suas reservas e, com base nessas reservas, possam racionalizar o seu consumo. Não gostaríamos de chegar a este nível, mas se notarmos que a mudança de comportamento não se está a verificar, teremos que tomar medidas a montante, que é regular a válvula que liberta a água para o consumo. Outro desafio tinha a ver com a redução de desperdício causado pelas ligações clandestinas e infraestruturas obsoletas. As nossas perdas até hoje constituem algum problema para o setor. Estamos a falar da ordem dos 30% a 35% de perdas, somando as comerciais e as físicas, sendo que nestes investimentos que fazemos de provisão de água, também acoplamos a componente da substituição da rede. Portanto, o nosso objetivo é, nos próximos tempos, podermos baixar o nível de perdas para a ordem dos 10% a 15%, quer sejam perdas físicas e perdas comerciais. E se isto acontecer, poderemos estar dentro daquilo que é o aceitável a nível internacional. Como forma de reduzir a dependência das águas da chuva para a retenção de água para o consumo e outras atividades econômicas e domésticas, está em curso a construção da estação compacta e de tratamento de água, que deverá ser concluída até julho do ano em curso. A Suíça promete continuar a apoiar o desenvolvimento do sistema de abastecimento de água no país. O anúncio foi feito esta quinta-feira em Maputo pela Presidente da Assembleia da República da Confederação Suíça durante um encontro com o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Osvaldo Bassatin, reuniu-se esta quinta-feira com um grupo dos membros do Parlamento da Suíça e para o aprofundamento da cooperação entre os dois países ao nível do setor de água e saneamento. Na ocasião, a Presidente do Parlamento da Suíça disse que o seu país está disponível para continuar a apoiar no desenvolvimento dos sistemas de água e de saneamento no país. E durante a nossa visita vamos insistir em particular em duas áreas complementares, que é a área da água, do acesso à água potável e de serviços de saúde, e a outra área, tanto, que é o acesso à saúde e serviços complementares ligados à saúde. Mais adiante, Marina Corobier disse estar satisfeita com o fato de o governo moçambicano estar a envolver o setor privado ao nível do setor de águas, uma vez que permite maior transparência na gestão financeira e sustentabilidade dos sistemas. Apoiamos o fato de o governo ter permitido a integração do setor privado neste programa. Et ce qui va garantir la durabilité des mesures qui vont être prises. O que pode garantir ainda mais e reforçar a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água que vão ser criados ou que já existem. A ideia da Presidente do Parlamento Suíço foi também defendida pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Então, o que é que foi feito até o momento? Para já, esta notícia que foi vinculada antes de ontem, que saiu da 12ª sessão do Conselho de Ministros, em como irá ser criado um gabinete de reconstrução, e este gabinete, a primeira tarefa que tem é fazer o levantamento das perdas e danos causados por este ciclone, e este trabalho terá que ser feito com base numa metodologia desenvolvida pelo Sistema das Nações Unidas, e tudo leva a crer que nas próximas 2 a 3 semanas poderemos ter, portanto, este trabalho concluído. 2, 3, 4 semanas ter este trabalho concluído. Com base neste trabalho, este mesmo gabinete está encarregue de promover a tal conferência internacional de doadores, que irá decorrer na cidade da Beira, com o envolvimento de todos os dirigentes que dirigem os locais que ficaram afetados. O apoio da Suíça será feito através do projeto ProSanar,
no valor de 25 milhões de dólares norte-americanos. A ocasião serviu também para Osvaldo Massatin e pôr a par aos membros do Parlamento Suíço os passos que estão a ser dados pelo governo para a reposição de infraestruturas destruídas e pelo ciclone Idai. As relações entre Moçambique e Suíça duram há cerca de 40 anos. Vamos agora espreitar o estado de tempo para esta sexta-feira. É o fim do Jornal da Manhã, hoje, sexta-feira, último dia útil da semana. Para mais informações e notícias da atualidade, voltamos às 11 horas com o Time Notícias. Até lá.